Eleições 2018 na reta final. Estamos recebendo Robson Monteiro, jornalista, professor, assessor da Câmara aqui de Pindamonhangaba, e Ednelson Prado, jornalista, especialista em marketing político, né? E temos aí uma eleição diferenciada por força das mídias sociais, que estão sendo usadas com bastante intensidade, às vezes para o bem, às vezes para o mal. E temos uma campanha eleitoral passionalizada, vamos dizer assim, como destacou o jornalista Robson, né? Em que as pessoas estão usando o tempo de televisão, até tempo grandioso, para tacar o pau nos outros, em vez de demonstrar ao eleitor o que de fato tem a oferecer, né? Não tenho tido, assim, uma preocupação maior em mostrar como seria o eventual governo que vão praticar. E essa coisa tem sido um tanto maléfica até para quem está fazendo esse tipo de campanha, né? Porque não está deslanchando, não. É evidente, é mais fácil atingir o povo pelo coração do que pelo cérebro, né? É muito mais fácil você desconstruir o outro do que construir a você próprio. Isso é uma técnica que é muito utilizada, e aqui eu não vou criticar os marqueteiros ou as pessoas que estão por trás dessas campanhas, porque é muito mais fácil você tentar desconstruir uma imagem, desconstruir uma ideia, desconstruir um dogma, do que você construir o seu próprio, do que edificar a sua própria torre, do que fazer com que o seu nome seja conhecido por aquilo que você pensa ou por aquilo que você faz. Então, é nesse sentido que a propaganda, ou esse termo que a gente usa, né, de propaganda eleitoral gratuita, no rádio e na TV, fazem desta forma. Eu acho que é equivocado, não vou discutir aqui o papel dos marqueteiros, mas acho que é equivocado. Eu acho que era muito mais fácil tentar, dentro das possibilidades, usando uma rede nacional de TV, por exemplo, ou uma rede estadual de TV, fazer isso de forma adequada, mostrando aquilo que se propõe, mostrando aquilo que se quer fazer. Afinal de contas, todos nós esperamos que esse país saia de onde está e caminhe em direção a um futuro melhor. E quando essa desconstrução favorece a uma terceira candidatura que não a própria, isso pode dar, assim, uma espécie de esperança em conquistar cargos no futuro, no eventual governo? O que eu vejo desse processo todo é que, assim, houve uma sucessão de erros dos adversários do Bolsonaro, no sentido de não entender a dinâmica do processo eleitoral, da diferença em relação ao que a gente tinha no passado. Então, nós temos desde 2008, né, desde que o Obama conseguiu utilizar a internet para a sua primeira eleição, sempre uma expectativa de que na eleição anterior, né, 2010, 2012, 2014, 2016, agora 2018, que a internet fosse o carro-chefe das eleições. E por uma série de fatores, né, desde questões legais até questões de infraestrutura, até 2018, ela não tinha sido ainda. Mas ela já tinha dado sinais em 2014 de que poderia, para essa eleição, ser um diferencial. E aí você tem um candidato que vai para a internet muito antes, e a internet permite que você consiga fazer um trabalho antecipado, né? Enquanto outros candidatos ficaram esperando o time da TV. Né? Então você tem um Alckmin que tentou negociar o tempo de TV, apostando que ali conseguiria dar uma resposta quando uma eleição estava acontecendo em um outro ambiente. Então a televisão, ela tem um poder, ela tem uma força, isso não se discute, mas ela já não é soberana. E a falta de entendimento disso atrapalhou alguns candidatos. E aí, vendo que tinha muito pouco a ser feito, tentaram abrir mão, né, ou se utilizar de estratégias que eram, no entendimento de alguns, a viável para tentar derrubar quem estava na frente. O que tem se mostrado, inclusive, extremamente equivocado. Então, na verdade, a grande falha, no meu entender, é a falta de entender o ambiente, de compreender que o ambiente eleitoral hoje está numa outra esfera, que o time de eleição é diferente. Antigamente nós tínhamos 3 meses, agora nós temos 45 dias. Com 3 meses, com 2 meses de televisão, você tem um tempo maior de exposição. Com 30 dias, você não consegue alcançar a mesma coisa. Tem uma série de fatores aí interferindo no processo. E a falta de compreensão disso de forma antecipada fez com que alguns candidatos patinassem, porque chegaram na hora do vamos ver e não tinham conseguido capitalizar a imagem, capitalizar e conseguir a conversão, a convergência, né, o engajamento é a palavra adequada, dos seus correligionários.
Ô Robson, o rádio está perdendo força na visão dos candidatos, porque eu tenho acompanhado, de manhã cedo, eu venho no carro e tal, aí vem lá, espaço destinado à propaganda eleitoral, pum, 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 ninguém fala. Espaço destinado à propaganda eleitoral, tum, 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 ninguém fala. Aí aparece um candidato, fala um pouquinho, vem de novo, pum, pum, pum. E não estão gravando para o rádio, estão achando que o rádio perdeu a força para a internet? Não, eu penso que não. Eu entendo que o rádio não perdeu a força, porque o rádio, a gente olha muito, Cataldi, o rádio no nosso eixo Rio-São Paulo, na região sudeste, na região centro-oeste, mas nós sabemos que o rádio ele tem uma força muito grande na região norte e nordeste, onde os espaços territoriais são muito mais amplos e ainda tem dificuldade. Eu diria que também no Pantanal Mato-Grossense. Também. Há fazendas que não têm energia elétrica, que tem um gerador que liga na hora da Voz do Brasil para poder assistir e se atualizar. Aqui. Então eu penso assim, não é que o rádio esteja perdendo força, ele está com força em algumas regiões, em outras as pessoas, os eleitores, a comunidade, foca em outros meios de comunicação. Eu não sei se eu poderia fazer essa comparação, mas é mais ou menos como pesquisa. A pesquisa ela é num fator global, se tem os números globais, mas esses números globais eles são setorizados por regiões, onde os eleitores têm uma posição no sul, outra posição no sudeste, no centro-oeste, no norte e no nordeste. E aí você faz o bolo, é a mesma coisa. Se a gente pegar o rádio, por exemplo, na região sudeste, é evidente que as pessoas mais esclarecidas, que não têm o hábito de ouvir o rádio, mas nós temos que lembrar que o rádio hoje exerce essa mobilidade que você acabou de citar. A gente sai de casa de manhã, liga o rádio para ir ao trabalho, para ir à faculdade, para ir a uma atividade de lazer, e está no carro, você não liga a TV no carro, você liga o rádio. E aí o rádio exerce esse papel, mesmo que momentaneamente, mesmo que temporariamente. Eu não vejo que esteja perdendo, eu vejo que há um descaso das pessoas, e tem mais um descaso ainda que eu gostaria de acrescentar. As campanhas são tão preguiçosas que elas pegam o áudio da TV e colocam no rádio. Verdade. É um absurdo isso, fazer uma coisa dessa. Aparece o cara falando sem identificar. Eu sou tal candidato, vou fazer tal coisa. E aparece, e a pessoa não fica sabendo quem é o tal candidato e qual tal coisa que ele vai fazer. Não, tem outros que chegam lá, vote no nosso candidato, mas não aparece o cara, nem aparece o nome. Não tem. E o cara não diz quem é ele. Porque simplesmente pegou o áudio e colocou na emissora de rádio, ou seja, não teve nenhum trabalho de fazer uma reestruturação e dizer o seguinte: no rádio você precisa fornecer para o seu ouvinte a imagem através da voz. Então, aí você tem que dizer ali o número. Então, eu entendo nessa forma, assim, simploriamente. Poderia aqui devagar sobre isso, poderia falar um pouco mais sobre isso, mas eu acho que não é o momento. Eu acho que é nesse sentido, é essa regionalização que faz com que o rádio não perca a sua força. Vocês são difusores de ideias políticas, né? Professores. Essa eleição dá algum tipo de ensinamento do ponto de vista de comunicação para alunos de jornalismo? Eu acho que ela dá uma série de ensinamentos para todos, né? Na verdade, a gente, já falei isso antes, a gente só vai entender exatamente o que aconteceu nessa eleição de 2018, depois que a poeira baixar, depois que os resultados estiverem já confirmados, né? Que as emoções se acalmarem, e aí a gente vai conseguir fazer a leitura exata do que aconteceu e por que aconteceu nessa eleição. Mas a gente já tem um fator extremamente importante a ser discutido, que é justamente a questão do uso da internet e das redes sociais, que nas campanhas eleitorais não pode mais ser do mesmo jeito. Então, assim, dia 8 de outubro, né, já começa o ciclo municipal. Então, se dá para ficar algum recado para os candidatos de 2020, é que as eleições de 2020 começam no dia 8 de outubro. Bolsonaro, Amoedo, esses candidatos estão mostrando que quanto mais cedo você chegar, mais cedo você estiver na rede, mais testes você vai conseguir fazer para descobrir que tipo de formato, que tipo de linguagem, quais os momentos em que você vai conseguir trabalhar. Dizem os sábios que quem chega primeiro lava as mãos com águas limpas. Robson, eu tenho 30 segundos para você dizer se pretende levar essa experiência para os seus alunos de jornalismo. Não só pretendo, como pretendo também discutir, passada a eleição, passado o calor da eleição, até porque, não que a gente não possa discutir em sala de aula, mas a gente tem que discutir todas as questões, não só a eleição, como todos os processos e fenômenos sociais que acontecem na internet, para que eles entendam que não basta hoje apenas você ficar
somente na superficialidade de uma internet. É preciso você aprender, primeiro, a entender o processo, segundo, a entender o meio de comunicação, que é a internet, e depois fazer comparações com os outros meios de comunicação. Todos os meios são importantes. A internet é mais veloz? É, mas os meios de comunicação são extremamente importantes para que não só o aluno, como os demais membros da comunidade também saibam que é preciso se informar para poder ter a grande moeda valiosa desse século, a informação. Robson Monteiro, jornalista, especialista nas coberturas políticas, também professor da Unital e atuando lá na TV Câmara de Pindamonhangaba, e o Ednelson Prado, que é especialista no marketing político, vieram aqui avaliar conosco a cobertura das eleições de 2018 e estamos aí no enfeixe, né, da propaganda dita gratuita, mas que na realidade custa à Receita Federal um desembolso. Obrigado pela presença mais uma vez e parabéns aí, né, pela possibilidade que nos prestaram de dar essas informações tão importantes.